Seja bem-vindo, muito obrigado de estar aqui no 5x7. Hoje é o segundo episódio da nova série e já vou te pedir, vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim o YouTube trabalha para você. Hoje nós vamos falar sobre como Deus fala. Tem muita gente que acha que os dons pararam. Infelizmente, tem gente que acha que Deus não fala mais e tudo que Deus quer falar, ele fala na Bíblia. Pois é, Deus ficou mudo, ficou preguiçoso, falou, já escrevi uma Bíblia inteira, agora eu não quero mais falar. Espera aí, vamos ver o que está escrito? Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O que significa tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente acabou de ler? O autor aos Hebreus, ele está dizendo que Deus falou de muitas maneiras. Deus não falou de um jeito só. Deus falou com sonhos, visões, aparição de anjo, com animal, com sinais, estrela, com tanta coisa. Mas quando chegou em Jesus, tudo aquilo se cumpriu. Pensa bem numa coisa. A palavra de Deus, lá em Gênesis 1,14, diz que Deus estabeleceu sol, lua, estrelas como sinais para os tempos, para as estações, para os dias. Legal. O que isso tem a ver com Jesus? Jesus, quando vem em carne, ele vem, mas quando ele chega, qual é o sinal que é dado? Uma estrela. Ou seja, lá atrás Deus falou o que iria acontecer. Olha, eu vou dar um sinal. Quando Jesus vem, o sinal apareceu. Ou seja, Jesus, nele se cumpre tudo aquilo que estava escrito. É muito tremendo. Mas Deus não parou de falar porque Jesus morreu. Pelo contrário, na verdade, ele quer falar agora, através do corpo de Cristo, através dos dons. Deus fala através de visões, sonhos, palavra escrita, profecia, música, símbolos, sinais. E a gente podia continuar. Eventos, tem uma série de coisas. Tem muitas maneiras, porque Deus é comunicador. A Bíblia começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e disse Deus. Logo de cara, nos primeiros versos da Bíblia, Deus já está falando. O Novo Testamento mostra isso. Lá em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, Deus verbo, ação, a palavra da ação. O que significa então quando Deus fala? Você já recebeu uma visão, um sonho, ou alguém falou uma coisa e você ficou sem entender, não sabe o que significa? É isso que a gente quer te ajudar aqui nessa série, o que significa. Porque às vezes Deus está falando e a gente não está entendendo. Isso frustra a gente não saber o que significa. Deus quer que seus filhos sejam transformados dia após dia até se tornarem semelhantes a Jesus. Agora, como que eu sou transformado? A Bíblia diz que é de glória em glória. E uma das traduções para glória é opinião. Se eu não entendo qual a opinião de Deus, eu não vou ser transformado. Lá em Romanos 8, 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É interessante porque Jesus, lá em João capítulo 5, ele diz assim: eu não faço nada sem ver meu Pai fazer, e não falo nada sem ouvir meu Pai. Se eu vou ser semelhante a Jesus, eu tenho que aprender a ver e ouvir o Pai. O apóstolo Paulo, ele viu uma deficiência na igreja de Corinto. Então, quando ele escreve aos Coríntios, lá numa certa altura, no capítulo 2, ele mostra para os coríntios como Deus falava, porque ele viu que o povo não entendia como Deus se comunicava. Porque o povo estava acostumado a celebrar ídolos, a fazer culto a deuses de barro, deuses mortos. Então o apóstolo Paulo começa a explicar. Ele no capítulo 2, verso 9, ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que o apóstolo Paulo está falando? Que não são os nossos sentidos naturais que vai conseguir captar o que Deus está falando. Maurício, então Deus não fala audivelmente, eu não vou ter uma visão aberta? Pode ser que sim, mas não é por aí. O apóstolo Paulo está dizendo lá no verso 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus.
Ou seja, Deus é espírito, ele quer falar com o seu espírito. Ele pode até usar seus olhos, seu ouvido, mas é o seu espírito que vai começar a ter entendimento. Agora entra a outra parte. Que outra parte? O seu espírito recebe do Espírito de Deus. Seja uma informação, uma visão, um sonho. Mas o que vai trazer o entendimento e a interpretação para a gente poder realmente entender vai ser a nossa alma. Alma é a sede da memória, do raciocínio, da inteligência, das emoções, das decisões e da vontade. Por isso nós precisamos estudar para na nossa memória ter a base de dados, para a gente poder discernir, para a gente poder interpretar e saber o que significa. Eu não consigo reconhecer uma coisa que eu não conheço. Você reconhece fulano? Não, nunca vi, não vou reconhecer o que eu não conheço. Por exemplo, quando você vê a cor azul, o que pode ser? O céu, mas o que mais? Isso é o que nós vamos começar a estudar a partir do próximo episódio. Nós vamos entrar numa série, dentro da série chamada Cores. Mas o que eu quero hoje é convidar você a orar comigo, pedindo assim: Deus, abre o meu entendimento e me ensina os significados de tudo que eu vou ver, tudo que eu vou ouvir, tudo que eu vou sentir, tudo que o Senhor vai me deixar, me mostra. Espírito Santo, me batiza com entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Tamo junto. Até o próximo episódio. E olha, ao infinito e além.